Bom, então vamos lá. Então, essa daqui nós já tínhamos visto, né? Que era a Semana do Fantasma 1 e 2 pós-brasileiro. E nós iríamos, nessa semana agora, fazer um volume considerável, que era um volume de 160 quilômetros, né? Então, aqui está exatamente a semana passada prescrita, mantendo os treinos intervalados de terça e quinta, que é aquela história lá, deixa a menina, vai fazer o treino e volta. Então, são treinos intervalados, inclusive pequenos, de 400 metros, e o volume de treino é pequeno, né? Vai dar 4 quilômetros aí. E aí nós fizemos, então isso aqui é o que nós tínhamos, né? Ele vai ter que ser meio picado, porque toda hora eu vou ter que autorizar alguém aqui. E aí a ideia era fazer 1,27 de carga essa semana, né? E aí aqui nós temos o que foi feito. Depois nós fizemos algumas alterações, mas ele fez 186 quilômetros, acumulou 3.337 metros, tá? Treinou durante 15 horas e realmente ele conseguiu fazer bem o que estava proposto, que foram os treinos longos de sexta, sábado e domingo. Em 3 dias ele cumpriu praticamente um pouco mais que a distância da prova, não deu a altimetria da prova, mas deu quase, vamos dizer assim. E nós conversamos, a gente achou, principalmente psicologicamente, ele queria fazer esses treinos, até porque ele veio de algumas reduções aí, né, por causa da prova da Araçatuba, que ele correu e ganhou, e depois a prova do brasileiro. Então, a ideia deu certo, vamos dizer assim. Ele conseguiu fazer o que ele queria, era uma necessidade, na minha opinião, mais psicológica que fisiológica, mas pela base que ele tinha, que ele tem, e ele já fez isso comigo várias vezes no passado, lógico que ele era um pouco mais novo, mas eu não achei arriscado, né, um volume desses, até pensando no que vem lá pela frente, e que a Indomit é uma prova treino para nós, porque querendo ou não, ele vai ter que fazer 170 com 10 mil final de agosto, e ele vai fazer alguns treinos, algumas semanas mais de 200, pelo menos umas 2 ou 3 semanas, né? Eu quero que seja assim. E aí, o que aconteceu? Como foi muito longa, o 1,29, lá se não me engano que era, vou até ver aqui direitinho, 1,27, com a altimetria, com as horas a mais de treino, acabou ficando 1,49. Então, essa relação aqui de TSS, porque o TSS foi muito alto, 908, o TSS prescrito era. Cadê ele aqui? Deixa eu ver. Aqui já foi aqui. Seria 774, né? E o TSS realizado 908. Depois a gente fez alguma alteraçãozinha aqui por causa da questão do TSS. E aí isso aqui para nós gerou desdobramentos. Que é o desdobramento é o seguinte, cara, foi fantástico, foi. Mas semana da frente vamos reduzir bastante já e vamos antecipar, vamos dizer assim, o taper já para essa semana agora. E a minha ideia é uma redução de 50%, aí pelo menos 40%. Eu joguei com 50%, porque nós ainda não estamos com TSS preciso, né? De prescreve TSS e executa o TSS, principalmente quando entram algumas questões de altimetria em treinos de final de semana. E aí a semana que vamos fazer agora é essa semana aqui, onde nós temos
já fez esse treino aqui hoje, amanhã, semana normal, amanhã os intervalados, 10 de 400, vamos fazer a mesma coisa, mas já vai ser uma semana com redução de TSS para 549, e aí, na outra semana, pós-Indomit, tá? Nós vamos reduzir mais ainda, logicamente, o treino, porque aí já vai estar na semana da prova. Lembrando que a largada é numa sexta-feira, como está aqui, mas é sexta-feira, 10 horas da noite. Então, poderia até fazer um treino de sexta-feira de manhã, alguma coisinha. Por quê? Porque ele vai viajar na quinta de manhã cedo, de Curitiba para São Bento. E é umas 8 horas de viagem essa brincadeira. E aí nós conversamos hoje e resolvemos que ele vai correr esses 5 quilômetros ainda na quinta-feira, pós-viagem, de tardezinha, já vai estar lá, né? E aí depois é comer, descansar, tentar dormir bem a quinta-feira à noite e sexta-feira ficar à toa descansando para largar ainda na sexta-feira à noite. Bom, com essa ideia, nós vamos tentar baixar já na semana que vem a relação aí de 1,49 para 0,56, né? Por quê? Porque o TSS, que foi 908, vai para esse 397, e aí a relação com as 3 semanas anteriores vai baixar aí para 56. Então, nós vamos priorizar realmente um descanso sem destrenar. Por que é sem destrenar? Porque se a gente for acompanhar a ciência, o volume pode ser reduzido em 70, 60% tranquilamente, se a intensidade for mantida e pelo menos em 4 semanas o atleta não destrena. Isso já está bem garantido, vamos dizer assim, pelos estudos de PACE, de paper. Então, a minha proposta, os treinos chaves, por incrível que pareça, é os treinos de terça, quinta e terça, que são os intervalados, vão ser mantidos. Espera aí que tem 4 pessoas querendo entrar aqui. E aí vão ser mantidos, e os outros treinos, logicamente, é para manter ele treinando, manter ele ativo, manter ele com estímulos para não destrenar, estímulos, né? Mas que não é o relevante para nós. Então, eu quero que ele treine praticamente todos os dias, mas treinos curtos para manter o corpo ativo, mas nenhum treino desses, exceto os intervalados, na minha visão, com a finalidade de, de manter condicionamento alto. Eu quero manter adaptação. E aí, logicamente, eu tenho que ativar mitocôndria e ativar coração todos os dias, né? Até o sangue é um dos primeiros que é destrenado, a volemia. Em 48 horas aí nós já começamos a ter problema de volemia, né? Então, é a adaptação mais rápida que a gente tem, aumento de volume plasmático, mas é a desadaptação mais rápida que nós temos também. Então, a minha ideia é não permitir que fique, no caso do Fantasma, 24 horas sem treino. Nós vamos ver que no caso do Rudney, 48 horas sem treino é o limite máximo que nós vamos permitir pelo momento que está passando. E aí, aqui, é lógico que nós vamos discutir isso ainda, mas eu ainda vou tentar fazer essa foto, esse print maior aqui dos dados do Fantasma, de sexta-feira da largada. E a minha ideia é que ele largue com estes números aí, um TSB na casa de 17, para mim entre 10 e 30 são valores excelentes, que eu, pelo menos, que eu usei no passado,
E é lógico que se a gente for olhar no final da semana, isso aqui é um terror dos atletas, porque olha só, ele está aqui com 88. Então, teoricamente, pelo modelo Training Peaks, ele vai perder condicionamento físico com o taper, ele vai eliminar uma fadiga absurda, que estaria 121, né? E vai largar, entre aspas, num balanço, que é o que interessa, balanço positivo, que é o que interessa, ele vai largar com números próprios. Só que isso aqui, deixando bem claro, é meio ficção, até porque eu não acredito numa perda de condicionamento dos atletas em poucos dias de retirada de TSS. Deixando bem claro que para o Training Peaks, um dia que o TSS abaixa, vai perder CTL e vai perder ATL. Lógico que o ATL a gente sabe que perde rápido porque é 7 dias. CTL 42 dias perde mais lentamente. Mas isso biologicamente não existe. Tá? Até porque, que é uma coisa que a gente pouco discute, por que que biologicamente, é aquela pergunta que eu faço para vocês aí, por que que biologicamente não existe essa perda que o Training Peaks dá para nós? Cara, mas tá um saco esse zoom aqui, já passo para vocês, mas eu, por incrível que pareça, eu não estou achando as coisas. Tá doido. Vai lá. Fiz uma pergunta, se alguém quiser responder, não passo para o Tony aí. E aí? Quem trabalha com Training Peaks e é contrariado com o CTL, e toda vez que monta treino e vai montar taper, talvez vê o númerozinho ali do fitness diminuindo, e aí tem hora que muda o taper para tentar fazer que o número não diminua, e eu falo para vocês assim, com 100% de certeza, despreocupa dessa diminuição, porque ela é irreal. Agora, o balanço ali TSB, que é o CTL-ATL, ele é real e, inclusive, nas discussões que existem científicas sobre o modelo fitness-fadiga, eles falam que a melhor aplicação dele disparado é em taper. Tá? Em taper ele é muito válido. E eles colocam até para que os treinadores mostrem para os atletas aprenderem a fazer um taper mais real, aprenderem a respeitar um taper e achar que não. É lógico que mostrar o balanço ali, né? Eliminar a fadiga. Eles acham isso, nas críticas dos artigos, o ponto mais importante. Mas não me responderam a minha pergunta, mas tudo bem. Vai lá, Otônio. Boa noite, professor. Boa noite. Nessa primeira prova da Indomit, a gente está bem longe ainda da prova-alvo, aí, 5 meses. Mas conforme a gente for aproximando do TMB, o senhor planeja reduzir o taper para o atleta chegar um pouco mais fadigado no dia da prova e tentar simular a fadiga que ele vai encontrar aí na segunda metade do TMB? Você fala ele fazer uma prova com Cansado. ele fazer uma prova cansado? Isso. Principalmente a Olha, última, né? Que uhum, a gente já está procurando mais resistência do que velocidade. sim, sim. Olha, Tony, até agora eu não pensei nisso. Se o Guilherme que vai seguir de hoje até o dia da prova, a possibilidade de eu fazer isso pensando no meu histórico passado é muito pequena. Eu nunca fiz. Eu prefiro fazer isso em treino que em prova, mesmo que a prova possa ser treino. Teoricamente, Pedra Grande de Atibaia ali vai ser uma prova treino. Indômito para nós é uma prova psicologicamente importante. Várias provas são, mas ela tem
vou colocar uma coisa minha e do Fantasma, tá? E do Rudney também. É uma prova que tem um status para nós maior, é uma prova que o atleta já foi campeão, é uma prova que ele sempre disputa. Você sabe bem, né, a história dele do Celinho ali. Então, tudo bem que nós, né, se nós estivéssemos tão preocupados com coisas de prova, o Fantasma teria aceitado a convocação e ido para o Sul-Americano, ao invés de fazer a própria Indomit, né? Então, nós realmente estamos com foco no TMB. Mas eu gostaria de ouvir agora, você que fez a pergunta, e mais alguém que tenha experiência nisso, porque eu vou ser sincero, eu nunca tive. Eu nunca parti. É lógico que assim, o próprio PH que está aqui, ele fez uma prova sem taper agora. Apareceu uma prova ali, vamos fazer, vamos. E ele fez uns 5 quilômetros e engraçado, cara, que a prova dele sem o taper deu exatamente o raio da prova que ele fez com altimetria os 5 quilômetros. Então nós achamos extremamente bom, por quê? Eu achei, né? Não sei se ele achou tão bem, mas eu achei. Por quê? Porque ele baixou o tempo dele dos 5.000, já está melhor que o teste, e vindo sem taper nenhum. Fez 12 quilômetros antes da prova, vamos dizer assim, no sábado antes da prova, né? E fez os intervalados normais da semana e pancada, que ele está treinando 2 dias ali, bem pancada durante a semana. Mas, de um nível desses aí, sendo bem sincero, nunca fiz. Mas eu queria escutar. Então, você primeiro fez a pergunta e mais algum aí que está por aí. É sempre uma troca, né, professor? Eu Uhum. acho que diminuir o taper, de alguma forma, aumenta o risco de lesão, né? E aí a gente tem que ver o histórico do atleta, se, se ele lesiona com maior ou menor facilidade, a capacidade de recuperação dele. Isso era até que eu ia perguntar para você, como é que é a recuperação do fantasma aí durante o taper. E eu faria essa troca. Eu acredito que no final do ciclo, o mais importante é ele correr cansado mesmo. Aquela sensação de fadiga, de perna pesada durante muito tempo. E, e, e assim, até para ele fazer uma prova num ritmo mais baixo também, né? É uma coisa assim, ser bem sincero. A se pensar, eu realmente nunca fiz, eu faço aqueles longos fracionados, não sei, não conversei isso com o fantasma ainda, o que ele acha da gente fazer não que a semana vai ser muito longa, né? Lógico que 200 vai ser longo, mas talvez fazer um 200 em menos dias, tá? Ah, a semana tem 7 dias, como ele fez agora, ele fez 80 e poucos, quase 90, em 3 dias. Ah, então nós vamos fazer o 170, vamos botar que a gente vai fazer um simulado de prova, o 170. Nós vamos fazer em uma semana, para quem quer correr a prova em 24 horas, ou valeria a pena fazer em 5 dias e não em 7? Nós já falamos que vamos conversar sobre, mas ainda não resolvemos essa questão. É, A vantagem de fazer isso professor, em prova é todo o apoio da prova, né? os atletas que têm a oportunidade de fazer o Tour do Mont Blanc, se preparando para o TBB, eles fazem em 4 dias, né? A grande maioria, que daria ele 40 e poucos quilômetros por dia. Eu Exato. copiaria, eu faria um Ctrl+C, Ctrl+V de quem está lá na área treinando. Cara, meu sonho é que eles tivessem a condição de fazer igual a Lara Martins faz. A Lara faz isso sempre. Ela não deu sorte ainda. A Lara dá uns azar que é fantástico. Mas a Lara faz uma coisa dessas, tem condição, e eles fazem. A Lara chega a fazer 30 dias, 25 dias antes da prova, né? Então, se a gente tivesse condição de mandar os atletas para lá antes, seria fantástico. Ou se tivesse dinheiro para fazer um bate-volta, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que dá para a gente ir para algum lugar que eles consigam fazer isso. Tendo apoio, tendo apoio, eu acho, sai um pouco da questão da fadiga, mas sai da questão de fazer um simulado de prova concentrado. Vamos botar em 4 dias, como você comentou.
para mim seria fantástico, mas desde que tivesse um apoio para, entre aspas, paparicar o atleta no sentido assim, cara, eu vou estar de carro aqui, vou te encontrar ali, vou te encontrar lá. A hora que acabar, você vai ficar numa pousada boa, ou vai ter tudo isso. Por quê? Não porque na prova ele vai ter pousada boa, mas ele vai ter apoio bom na prova, né? E o risco de ter mais desgaste do que ganho é reduzido, né? É difícil, cara, porque é uma prova de extremo, né, cara? Nós estamos falando de um cara que vai tentar fazer uma prova em 24 horas, né? 170 quilômetros com 10 mil, que daria 270 quilômetros num quilômetro esforço. Então é difícil. É difícil porque quanto maior, maior é o estresse, né? Professor, Maior é o risco. o que que eu fiz quando, nas melhores participações que eu tive? Eu fui para a Serra dos Órgãos. E aí eu peguei uma pousada ali na entrada do parque. A primeira subida é bem longa e tem mais ou menos a inclinação que a gente quer, né? De Uhum. 12%. E, e aí eu subia, descia, subia, passava o dia subindo e descendo a mesma subida. E com isso que você falou, acabava o treino, eu estava na minha pousada, era comer e dormir. Outra, outro training camp que eu fiz também foi agora onde teve a prova da Insanity, Pico da Bandeira, que é um lugar Sim, também que você tem uma pousada na entrada do parque. Você é sobe, muito bom lá. você desce, você É sobe, você ruim, desce, você sobe. para você que é de BH é bom, né? Mas para o resto do Brasil é foda para. Não, é ruim para todo mundo. Para quem mora em BH também é muito ruim para ir lá. Eu Então, eu imagino que. prefiro ir para a Serra dos Órgãos, que é mais fácil para mim, de carro, né? A estrada é melhor. Uhum. Mas a minha sugestão seria essa: fazer um training camp, 4 dias ou 3 dias, subindo e descendo o mesmo morro. Eu estava querendo fazer isso com os dois, cara. Levar o Rudney e o Fantasma para algum lugar, numa data específica aí, e dentro das proporções a gente fazer isso, inclusive comigo lá, e quem quiser estar lá também e ajudar. Eu tenho essa ideia. Na verdade, assim, eu acho essencial, ser bem sincero. Vamos ver se vamos ter condição de fazer isso aí no sentido, tirar os atletas de casa. Mas eu sempre penso naquela região ali, que pode ser um erro meu, né? Eu sempre penso, inclusive, na região que o Rudney mora, perto de São Bento do Sapucaí. A Luminosa é um baita lugar ali. A Estradão mas é uma estrada excelente, né? Ali tem a Pedra de São Domingos, que o Diego Tales e o Rudney fizeram. É a segunda, acho que é a segunda ou terceira subida mais difícil do Brasil de bicicleta, né, de mountain bike. Então, assim, é um lugar para se treinar também. E tem Itatiaia, que a gente sempre fala de Itatiaia, né? Mas essa da Serra dos Órgãos aí é onde faz a travessia Petrópolis-Teresópolis, né? É isso mesmo, mas depois da É. primeira subida, ela perde muito de ganho, né? Fica Uhum. mais, não flat, mas fica um sobe e desce bem pequeno. E o grande desafio nosso é o comprimento das subidas. Então, Sim, onde sim. tiver uma subida aí de 5 quilômetros, 6 quilômetros, é para lá que tem que ir. O problema é que as subidas lá do Mont Blanc é 17 quilômetros, 15 quilômetros. Não, na verdade é mais ou menos isso aí, 5 quilômetros, 6 quilômetros. As subidas não Tem, são tão longas, não. tem uma descida lá que é gigantesca. Ah, sim, a descida, acho que é de Coldebalm, acho que é isso. Vou descendo. Estou descendo 30 quilômetros descendo. É, do, Não. do qual Ferrer também, né, Antônio? É, lá me machuca. E é gostosa de correr, é uma cilada. Esse é um problema. Como tu falou bem. Bom, mais alguma coisa aí dentro da questão do Otoni? Eu acho bem interessante esse assunto, porque sai um pouco, né, daquilo do dia a dia e vai para um simulado realmente. Eu fiz muito isso na época da Up Hill ali, né? Então, dentro da onde os atletas moravam, quem não tinha, o cara fazia na esteira. Olha, o Renan fazia 21 na esteira, com 10% de inclinação. Tinha hora que a gente imitava a serra.
fazia 18 quilômetros, os primeiros 6 quilômetros a 4%, os segundos 6 quilômetros a 7%, o terceiro 6 quilômetros a 10%, que é mais ou menos a inclinação, como funciona lá. Então, eu gosto muito dessas coisas. Vamos tentar viabilizar isso daí. Tô vendo ainda, mas vamos ver lá no Indomit, pelo menos vou estar com eles junto, depois em Pedra Grande ali, vamos estar conversando melhor. Mas eu concordo. Agora, fazendo isso, eu gosto que seja pelo menos aí umas 6 semanas antes da prova, porque se der zica de alguma coisa, dá tempo de pensar em alguma coisa. Por exemplo, temos um histórico aqui, inclusive foi de um atleta aí da seleção de Sky, o Lincoln, aqui de Uberlândia. Pré-perdidos, a gente foi para a Serra da Canastra. E assim, Serra da Canastra não tem a altimetria desses lugares. Mas eu não conheço nenhum lugar, inclusive lá fora, dos que eu já fui, técnico igual a Serra da Canastra, técnico, piso técnico para você. E um segundo ponto, estradão técnico. Trilha técnica tem em todo lugar. Estradão técnico, eu desconheço algum lugar igual a Serra da Canastra. Então, nós fomos para lá. E aí o que aconteceu? O cara torceu o pé, cara, bem torcido. Largou ainda nos perdidos, com o tornozelo um pouco mais inchado, mas logicamente não deu conta. Então eu tenho um pouco esse medo, né? E esse medo de treinar downhill. Por isso que quando eu downhill, eu vou para a estrada. O negócio de fazer descida técnica é arriscado. Uma vez eu escutei de Fernando Nazari e gostei muito disso. Ele fala, cara, leva para a estrada. Para arriscar na descida, deixa da prova. Pelo menos estava lá na prova. Agora, treinar, vamos aqui só para trilha. Cara, é um esporte de risco. Então, eu vejo mais ou menos dessa maneira aí. Beleza? Mais alguma coisa do fantasma? Vou passar então agora para o rapaz, para o homem que está me deixando descabelado. Por outros motivos, por outros motivos. Vamos lá, Rudney. Então tá aqui. Vou passar para cima ali. Bom, isso aqui foi o que eu mostrei do Rudney, né? Ia entrar nessa semana, ia ter o Rock Mountain. Ok, então isso aqui era o que a gente estava ali diminuindo as cargas para fazer o Rock Mountain. E teve o Rock Mountain. O que aconteceu? Teve 2 adversários fortíssimos, Celinho e Diego Tales. Os 3 eram os favoritos. Largou a prova de 21 quilômetros. Até o quilômetro 13, o Rudney estava liderando. Celinho e Diego Tales em segundo. E aí aconteceu. E aí eu vou defender ele, né? Saiu forte. Teoricamente, poderia dizer que sim, porque está na frente do Diego Tales e do Celinho, podia dizer que ele está forte. Mas, na minha opinião, ele não estava. Simplesmente ele estava liderando a prova, os outros 2 que estavam vindo tinham uma certa distância dele, e chegou um tempo de prova, o Rudney não aguentou mais. E aí ele até fala para mim, eu só não parei por causa do projeto. Se não tivesse esse projeto NB, eu tinha parado. Aí o que aconteceu? Diego Tales e o Celinho passaram ele. Ele não conseguiu seguir, falou que estava muito cansado, respiração e frequência cardíaca alta. No resumo, chegou em terceiro, uns 5 minutos atrás ali do Celinho. O Diego Tales estava na frente, mas faltando 3 quilômetros, pegou uma bifurcação errada. Aí o Celinho passou. Na verdade, quando o Celinho só viu que ganhou quando chegou, porque o Diego Tales estava na frente. Aí o Diego Tales voltou atrás do Rudney um pouco, passou o Rudney de novo e acabou ganhando. E o Rudney falou que não tinha condição de acompanhar. Aí nós conversamos horrores do pós-prova. E a conclusão, e o que eu estudei também nesse final de semana bastante sobre isso, fiz até um áudio, um podcast de uns 15 artigos diferentes,
que vou mandar para vocês, porque assim ficou espetacular o podcast, tá? Sobre atletas de endurance que pegaram Covid e estão tentando voltar. Eu vou falar uma coisa para você, é como se os caras tivessem feito um podcast do Rudney, porque tudo que ele está relatando para mim em áudios do dia a dia é exatamente o podcast. A frequência cardíaca mais alta, o cara que acordava com frequência cardíaca abaixo de 40, acorda agora com frequência cardíaca de 80, é que começa a correr e depois de um certo tempo já perde o fôlego e que a perna queima e isso, até assim, ele fala, cara, estou até sem vontade de correr. Aí tudo está lá, inclusive o lado psicológico, que é tentar administrar, porque... E aí lá comenta atleta que teve a Covid sintomática e a Covid não sintomática, e é uma diferença absurda nos artigos dizendo, e a do Rudney foi muito sintomática, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque para o baú, cara, nós vamos fazer, olha só o que vai acontecer com o gráfico dele, ó. 0,40, 0,41, e aí eu vou montar esses treinos aqui, ó. Olha só, 5 quilômetros, 7, sendo 2 de aquecimento, 5, descanso, 10 quilômetros com a altimetria pequena, que é até numa largadinha da prova, ali só a primeira subida da prova, 8, plano, descanso, depois 7, 6, 5. Então, assim, olha isso aqui, 18 quilômetros. A ideia é simplesmente... E só para falar para vocês, esse treino aqui não teve, tá? Entramos em acordo hoje, ele não era para fazer esse treino aqui também. Não treinou domingo, ontem, pós-prova, que a prova foi sábado, e só vai voltar amanhã. A ideia minha é só deixar ele ativo para tentar não destrenar. Mas dá tempo, amanhã ele vai fazer um exame de sangue, nós vamos ver como é que está a concentração de ferritina, e falei com o Murilo hoje mais algumas coisas, para ver se inclusive faz caso esteja baixa, fazer uma infusão. Eu conversando com os celários pós-Covid, a ferritina e o hematócrito destruído, ficou anêmico. Então nós vamos dar uma olhada nisso para ver se pode ser alguma coisa disso, mas ele está com sequela da Covid. E vou dar um exemplo. Para quem estava fazendo treino de tiro de 1.000 para 3,15, descansando 45 segundos, não aguentar fazer para 3,35, descansando 3 minutos, isso não é destreino. E não é cansaço, porque o cansaço não derruba o atleta desse nível. O atleta pode estar cansado o que for, mas se fizer para 3,15, eu te falo que ele faz para 3,25, 3,30 no mesmo descanso. E ele está descansando 3 minutos, foi um que a gente tinha tentado fazer. Então ele está, assim, sinceramente, destruído no pós-Covid. Tá? E aí, agora, fez treinos bons pós-Covid? Fez. Talvez esse que foi o problema. Talvez foi aqueles treinos passados que ele fez 35 com o Celinho e que depois disso desandou. Fez um treino muito bom. O Celinho até falou, cara, tá, tem mais um querendo entrar aqui, mas eu vou ter que... Então, assim, resumidamente, o Rudney é isso aí. Eu vou levar... Até brinquei não, porque vai ser sério. Independente do exame, eu vou levar 4 comprimidos de... 4 comprimidos, não. 4 saquinhos de Animal Pack. Não sei quem conhece aí, que era do meio da maromba. Mas é um que eu ando tomando por causa do Monjaro ali. E é fantástico, né? Já tomei no passado, várias vezes. Mas é um complexo vitamínico 1000%. As vitaminas é 300, 500% a mais do que precisa. Mas, resumidamente, cara, é isso daí. E aí nós começamos a conversar de novo, porque assim, é lógico que fala assim, vamos conversar da prova, cara. A prova nossa é, ó, esquece de qualquer um que está lá, larga e vai vendo o que vai acontecendo, mas não larga na frente. Na verdade, eu até falei, ó, você está proibido de largar entre os 5 primeiros. Deixa
primeiro ver como é que você vai estar na prova. Então, a nossa ideia agora, ó, primeiro vamos tentar terminar, depois terminar bem. E se realmente, nesses dias que faltam aí, 12 dias, a gente conseguir eliminar o problema, que eu sinceramente não acredito, porque tudo que eu li é 60 dias pós-Covid, e 60 dias pós-Covid é depois da... A minha ideia, não falei isso para ele, porque senão o cara nem larga. Mas eu só estou preocupado, sendo bem sincero, com o desafio DNA, que é 3 semanas depois da Indomit. Por quê? Porque lá vale dinheiro. Caso ele ganhasse, pô, é 24 mil. Indomit, eu sei que é a casa dele. Indomit que vale, se não mudar nada da CBAT, Indomit que vale é o do ano que vem. Porque o do ano que vem já está ali, pelo menos no calendário, como seletiva do Mundial da África do Sul. Lá vale. Agora, esse daí vale questão emocional para ele, que mora ali, queria ganhar a prova, o ano passado quebrou, aquela história toda. Mas DNA, para mim, é uma prova importante. Tá? E é uma prova que tem só 7 adversários. Tudo bem que todos são bons, mas só tem 7. Quer dizer, só se for pensar aí, ele tem 15%, 14% de chance de ganhar. É. Então, essa é a minha preocupação aí, no caso com o Rudney. Beleza, pessoal? Então, isso daí. Perguntas, Professor, comentários? dá a possibilidade de, dependendo do resultado do exame do Rudney, ele não largar? Cara, eu vou analisar, tipo assim, o problema é que ele não vai fazer um exame que talvez deveria fazer, e não foi feito, né? Que é um exame cardiológico para ver até miocardite, alguma coisa mais séria, né? Porque eu acho que deveria era ver, né? Mas como ele já fez tantos treinos e tantas coisas pós, não vou dizer assim, cara, se tivesse uma coisa mais séria no coração, já tinha, né? O que ele está reclamando é que ele demora demais a recuperar de um treino para o outro. Perde o desempenho e fala assim, por exemplo, ficou com dor muscular dessa prova de 21. Cara, um cara treinado como ele estava, ele podia fazer uma prova de 42 e no outro dia correr. Poderia ter um mínimo de dor. Ele está, né? E como ele machucou, lembra que ele machucou a panturrilha naquele trotezinho ainda? Então ele deve estar com alguma coisa assim, infelizmente pegou ele de jeito, não sei exatamente, estou investigando, baixei todos esses artigos, fiz o podcast, agora eu estou lendo alguns, fazendo perguntas específicas para a fonte, né? Estou usando duas inteligências, acabei entrando, estou na Open Evidence também, que ela é bem mais científica que o notebook e te dá as referências certinho e aí você baixa as referências. Então, sendo bem sincero, esse final de semana meu foi Irox, ou Hyrox, sei lá como é que fala, e, e Covid, né? Para tentar. Então, não conversamos sobre isso, né? Para mim, para ele não largar, teria que vir alguma coisa muito séria no exame. Conversei com o Murilo, é lógico que eu vou ver PCR, né? Proteína C reativa, que é um marcador de inflamação sério. Se o PCR dele estiver alto, aí realmente nós vamos discutir mais sério, porque eu acho que talvez vai ficar desnecessário, né? Então, tipo assim, eu não acredito num destreinamento. Se alguém falar assim, o Rudney está destreinado? Não. Isso eu tenho certeza. E o relato que ele fala, professor, eu tô diferente, cara. Tá diferente. Então não é assim, eu saí forte. E realmente eu peguei e comparei até o Strava do Diego Tales com o do Rudney do ano passado, que ele foi segundo e perdeu para o Weisman. Pô, o Diego Tales passou 3 minutos, tipo assim, ele passou mais lento que o ano passado, ele passou 1 minuto mais lento que o ano passado, entendeu? Agora, na condição dele atual de sequela pós-Covid, ele deveria estar na frente do Celinho e do Diego Tales? Não. Isso é um erro, pensando se essa prova fosse importante, é um erro tático, pelo atual estado dele. Ponto.
Agora, ele quebrou na prova por causa de ritmo forte? Não. Ele quebrou na prova por causa do ritmo que pro estado pós-Covid é forte. E é isso que nós vamos tentar, caso vá tudo normal para a largada do baú, nós vamos tentar corrigir. Ou seja, ele vai fazer uma prova do baú, entre aspas, igual ele fez para ti. Pô, você pegar um cara do nível do Rudney e colocar ali quarto, quinto até metade da prova, é você deixar o cara bufando, né? Mas nós vamos fazer isso. Assim, pelo menos hoje nós conversamos bastante de novo, aliás, todos esses dias, né? E ele falou, não, vou seguir o que você vai me pedir, e assim, eu sei que eu não estou bem, então realmente eu vou fazer isso. Infelizmente, a história... E ele está muito triste, muito mesmo, mas está conformado. Falei, não tem o que fazer. Eu acho que essa é uma coisa importante quando vem por esse lado, né? Que aquela que ele perdeu os 35 lá do La Mission e perdeu 3.500, ele até chorou pela cagada que fez. Só que agora, fazer, né, cara? Ele foi muito azarado. Com perdão da palavra, ele foi muito azarado mesmo. Primeiro de pegar a Covid, não vou dizer numa época que ninguém pega mais, mas né, agora, também foi escolha dele. Se ele tivesse tomado todas as vacinas, e aí entra naquela briga toda, teria tido essa sequela? Não sei, porque ninguém falou, ninguém que teve no camp de Blumenau, ninguém, cara, falou de Covid. A minha esposa teve uns aqui que talvez possa ter sido, mas tomou todas as vacinas, não teve nada, não teve sequela, seguiu treinando, e já fez meio Iron e correu bem, foi a melhor corrida da categoria lá, pelo menos da categoria em Curitiba. Então, assim, sei lá, difícil. Mas, vamos ver. Completo. Eu vou mandar o áudio para vocês depois, até para valer, porque olha, ficou muito bom. Muito bom. E muito bom. Atual tem que ser, né? Porque os artigos do Covid começaram em 2019, 2020. Então é extremamente atual. Beleza, pessoal? Vamos bater nossa fotinha aqui. Se alguém tiver pergunta ainda, manda brasa aí. Tá? Vamos lá. Pronto aqui. Já vou mandar aí no grupo. Então, isso aí, pessoal. Acabamos cedo hoje. Ô, Togumi, eu vi aqui que você tentou entrar mais cedo, mas, cara, o Zoom deu uma atualizada, ou sei lá o que que foi, pelo menos mudou para mim a configuração aqui. E no início tentei gastar uns 10 minutos aqui para eliminar a sala de espera automática, e até agora eu não achei, cara. Era fácil demais, era três bolinhas, três pontinhos, clicava lá e pronto. Agora desapareceu o negócio do da sala de espera aqui. Vou ver se os três pontinhos estão no mesmo lugar, só que eu clico nele e só aparece duas coisas aqui. Uma é para cancelar o microfone de vocês todos ao mesmo tempo. Então, vou ver se amanhã eu entro aqui até achar isso aqui para não ter esse mesmo problema semana que vem. Beleza?